Uma em cada 5 pessoas no mundo sofre de dores crônicas. E grande parte da solução dos problemas está nas mãos do fisioterapeuta. O curso de fisioterapia da Unip completa 20 anos e oferece serviço gratuito à população. Para falar sobre esse assunto, convidamos Cristiano Schiavinato Baldan, coordenador geral do curso de fisioterapia da Unip. Muito obrigada pela sua presença. Falei direitinho o seu nome? Falou. Falou? Então tá bom. É descendência italiana? É, exatamente. Cristiano, um prazer enorme receber você aqui, porque eu acho importante a gente falar dos serviços gratuitos que a Universidade Paulista oferece à população. São vários, mas hoje especificamente o Cristiano está para falar da fisioterapia. Muitas vezes a gente tem doenças e a gente nem sabe que não precisa passar pelo médico, já corre para o fisioterapeuta. É isso? Exatamente. É muito comum. Antes de mais nada, né? Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho da fisioterapia, um pouquinho do trabalho que a gente faz no curso de fisioterapia da Unip. Né? É muito importante a gente poder divulgar não só a profissão, porque ainda é uma profissão um pouco desconhecida para algumas pessoas, e mostrar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia dentro da universidade e devolver um pouco para a comunidade que acolhe tão bem a nossa escola, né? É muito bom. E, de verdade, a gente tem uma série de serviços oferecidos na área de fisioterapia, né? Quantas unidades a gente tem? Hoje nós temos 18 clínicas. São 18 clínicas que estão espalhadas. 3 delas estão fora do estado de São Paulo. Temos uma em Manaus, uma em Brasília, uma em Goiânia. As demais se encontram dentro do estado de São Paulo, né? Nós temos 3 clínicas dentro da Grande São Paulo, uma na região de Alphaville e as demais distribuídas no interior do estado. Quando eu falo, como eu falei na abertura, que às vezes a gente nem sabe que pode utilizar direto, quer dizer, tem uma dor, não precisa passar pelo processo de ir no médico e tal, já ir direto para uma clínica de fisioterapia. Eu posso fazer isso? As pessoas podem fazer isso? Sim. E quais são as dores, né? Sim. Na verdade, qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de dor pode se encaminhar para o fisioterapeuta. Obviamente, lá ele vai passar por uma triagem, uma avaliação inicial. Serão identificadas algumas questões que podem ou não prejudicarem o atendimento na fisioterapia imediatamente. Quando acontece isso, a gente encaminha para um profissional especializado naquele tipo de problema. Mas, na maior parte das vezes, essas pessoas, elas procuram o nosso serviço e elas podem ser enquadradas na fisioterapia. Claro que também, grande parte das vezes, a gente vai precisar de um apoio de outros profissionais. Hoje, dentro da área da saúde, se fala muito da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. E é muito importante, realmente, né? O conhecimento hoje ele cresce numa velocidade incrível. E seria muito difícil para um profissional de uma determinada área conhecer todos os detalhes e todas as atualidades sobre a saúde, que é muito amplo, né? Então, cada profissional tem a sua importância nessa rede de saúde, vamos dizer assim. E por isso é muito importante que a gente tenha uma íntima relação com todos os profissionais. Mas, de fato, a fisioterapia não precisa de um encaminhamento de um outro profissional. É claro que se tiver, nós acolhemos, mas a gente também pode ser uma porta de entrada para esse tipo de serviço, esse tipo de suporte. Porta de entrada porque, dependendo da gravidade, vocês vão orientar o paciente para procurar um outro serviço, talvez gratuito da Unip. Exatamente, sem dúvida. Hoje, quando a gente busca um pouquinho do que tem na literatura científica mais atualizada, existem algumas diretrizes, né, chamadas guidelines, e mostram para a gente que, mesmo em problemas comuns, vamos pegar a dor nas costas, que é algo muito comum, muito frequente. Todo mundo tem dor nas costas, Todo mundo, em algum momento, se queixa de dor nas costas, né? Todo mundo tem dor nas costas. Algumas pessoas cronicamente têm dores, e aí estou classificando há mais de 6 meses, né? E, claro, todo mundo sabe também que a fisioterapia trabalha bastante com esse tipo de paciente, mas em algumas situações específicas, existem os que nós encontramos na literatura chamadas bandeiras vermelhas, né, que são alguns sinais que podem indicar que há algo mais grave que precisa ser investigado e que talvez naquele momento não seja o momento para se iniciar a fisioterapia. Certo. Mas, de novo, graças a Deus, a minoria dos casos isso acontece, né? Mas um profissional bem informado, ele precisa saber quais são esses sinais para poder fazer os encaminhamentos corretos. Na maioria das vezes ele acaba assumindo o paciente porque não há nada de mais grave ou nada que impeça a fisioterapia de ser realizada, então o tratamento
toma o seu curso normal dentro da fisioterapia. E olha, eu fiquei impressionada pesquisando sobre a fisioterapia, porque a gente fica com aquela impressão, né, de muitas vezes até de desconhecimento, né? Então, fisioterapia tem um probleminha no braço, tem uma tendinite, você vai lá, faz umas 10 sessões e pronto. Não, a fisioterapia ela é muito ampla, né? Um serviço muito amplo. Tem tratamentos que eu confesso para você que eu desconhecia. Vamos falar alguns. Por exemplo, que você, até a gente conversou antes de entrar no ar, falando sobre tratamentos neurológicos. Tem clínicas que estão lotadas de pacientes com alguns problemas e outras que nem sabem que existem clínicas que estão aí esperando pacientes para serem cuidados. Vamos falar um pouco disso. Sim, é verdade. A área da neurologia é uma área muito importante da fisioterapia, né? Nós vamos ter pacientes tanto pediátricos, quanto adultos, quanto idosos dentro desses acometimentos. Quando a gente fala em fisioterapia neurológica, a gente pensa, para citar alguns exemplos aqui mais comuns, né, naquele paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, que vulgarmente é chamado de derrame, crianças que apresentam algumas condições como, por exemplo, a paralisia cerebral. Então, pessoas que acabam sofrendo alguns tipos de acidentes e que acabam tendo lesões medulares e que ficam paraplégicas, tetraplégicas, enfim. Quando a gente está falando em fisioterapia neurológica, a gente está pensando nesse público, não só nesse, mas esses são os pacientes mais comuns, né, que surgem para a gente nas clínicas. E, infelizmente, não é um número pequeno de pessoas que passam por esse tipo de problema. As nossas clínicas têm sempre professores e fisioterapeutas bastante especializados nessa área para atender todos os públicos dentro da área neurológica, por exemplo. Na maioria das vezes, muito procurados, mas por conta do tratamento ir acontecendo, as pessoas, após serem tratadas, passam a ter as suas altas, em alguns momentos, até tem alguns lugares que a gente tem vagas remanescentes aguardando os pacientes chegarem. Um exemplo desse é a nossa clínica de fisioterapia aqui na Anchieta, que fica no quilômetro 12 da rodovia Anchieta. Lá tem vagas para que tratamentos? Para a área de fisioterapia neurológica, especialmente a pediátrica, né, crianças que apresentam alguma disfunção neurológica, olha isso. Hoje a gente tem algumas vagas remanescentes lá. Isso não é muito comum, mas nesse momento, por muitas altas que ocorreram, a gente, nesse momento, pode admitir alguns pacientes. Então, se alguém estiver precisando desse serviço e mora nessa região de São Paulo ou nos municípios ali da região do ABC, a gente convida a entrar em contato conosco. Tá, a gente vai dar, inclusive, o site, né, conforme a gente for falando aqui, mas é bom você já guardar, quer dizer, é o www.unip.br, lá tem informação não só das clínicas, mas também de vagas, né? Atenção, na unidade Anchieta existem essas vagas, vocês fazem isso ou não? No site especificamente, não há essa atualização com o número de vagas, mas tem os contatos de todas as clínicas, né? Ao acessar esse site, tem um link chamado Universidade. Clicou nesse link, vai aparecer o link Clínicas. Ali tem o hall de todas as clínicas com os endereços, os telefones de contato. Então o interessado ele pode entrar em contato diretamente via telefone, por exemplo, para identificar quais são os horários que nós estamos à disposição. Ele pode já fazer manifestar o seu interesse em participar dos tratamentos. Ele vai ser convidado para uma triagem, onde um fisioterapeuta, um professor fisioterapeuta, juntamente com um aluno nosso, faz essa avaliação inicial, identifica qual o problema e faz o encaminhamento para dentro da nossa própria clínica para um fisioterapeuta, um professor especializado para aquele problema apresentado por aquele indivíduo. E a partir daí, então, ele vai para a fisioterapia fazer os atendimentos, que são todos gratuitos. Normalmente, a fisioterapia não é uma coisa que demore muito, né? Tem um prazo. Ou independe para vocês. Se tiver que ficar 6 meses tratando... o cliente, no caso, vai ter todo o tratamento até o término dele. Sim, sim. Depende muito do problema de cada paciente da área que a gente está falando. Obviamente, vou citar alguns paralelos para deixar claro, né? É muito comum, por exemplo, alguns jovens que praticam esportes terem algumas lesões no joelho. Uma das lesões bastante comuns é a lesão do menisco, que é um amortecedor que a gente tem no joelho, né, para absorver impacto. Dependendo do tipo de lesão desse menisco, se essa pessoa for submetida a uma cirurgia, normalmente ele vai fazer o pós-operatório conosco, ele vai ficar ali com a gente 3 semanas, 4 semanas. É diferente de eu ter o caso de um paciente neurológico, porque vamos pensar naquele paciente que tenha um acidente vascular cerebral, desculpe. Dependendo do tipo de lesão que ele teve,
se essa lesão ela aconteceu por uma isquemia, ou seja, porque faltou a chegada de sangue naquela região, ou se foi por uma lesão hemorrágica, porque rompeu algum vaso sanguíneo na região encefálica e o sangue extravasou, isso vai gerar diferentes prognósticos. Dependendo da área da lesão do cérebro, a extensão dessa lesão, a forma com que foi feito o socorro, o tempo da lesão, enfim, uma série de variáveis, os prognósticos podem ser melhores ou não tão bons, mas o tratamento ele pode ser um pouco mais curto ou mais longo. Para nós, a gente dá sempre atenção para o indivíduo de uma forma geral. Se ele precisar de mais tempo de atendimento, independentemente do nosso serviço ser gratuito, ele vai permanecer conosco. Existem pacientes que estão conosco há 2, 3 anos. Olha. E eles continuam tendo esse acompanhamento. Ô, Cristiano, eu faço RPG, a minha doutora lá, ela quer dar alta, eu não quero alta. Tem cliente assim? Tem sim. Cliente. A própria pessoa que vai, né? Sim. Ela fala, eu não quero ter alta. Porque, por exemplo, RPG eu preciso porque eu tenho um problema na coluna. Uhum. E aí, vocês mantêm também um tratamento assim, de gente que não quer alta? A gente mantém. Tudo depende muito. É claro que também por ser um serviço gratuito, na maioria das vezes as clínicas são bastante procuradas. E não só por ser gratuito, mas também por ser de qualidade. Não posso deixar de dizer que todos os profissionais que trabalham lá são criteriosamente escolhidos, todos têm experiência, todos têm titulação mínima de especialistas. A maior parte deles tem mestrado, doutorado, muitos com doutorado fora do país. Então, é uma equipe realmente bastante capaz, né? E, naturalmente, eu converso isso muito com os alunos, quando a gente abre um semestre letivo e a gente faz a recepção deles nas clínicas, eu comento com eles o seguinte, que ali a gente tem algumas missões. Usar do nosso potencial científico e acadêmico para dar o melhor tratamento para aquela pessoa, mas que o fisioterapeuta ele tem uma característica dentro dos profissionais da saúde que ela é muito particular. A gente tem muito contato com o paciente, né? O tempo inteiro encostando a mão. Vira psicólogo, viu? O tempo inteiro conversando, ouvindo as expectativas, as queixas. Muitas vezes ele entra desanimado. E eu digo para eles o seguinte, que para nós que estamos ali, a gente precisa ter a consciência que por ser um trabalho gratuito, infelizmente, muitas vezes as pessoas entendem que o fato de não ter uma cobrança, ele vai encontrar um serviço que não é de qualidade. Então, normalmente a pessoa que a gente recebe ali, ela tem duas características. Ela está insatisfeita porque ela tem um problema de saúde, e ela está insatisfeita porque ela tem um problema de saúde, ela não tem melhores condições socioeconômicas, então ela procurou o serviço gratuito e já vem com esse preconceito de que por ser gratuito talvez não seja o melhor tratamento. Olha isso. E eu digo muito para os alunos, né? Lembrem-se disso, porque vai ser aqui que daqui a alguns meses esse mesmo paciente não quer mais ir embora, porque ele vai chegar aqui, ele vai identificar que, primeiro, a qualidade é extrema, a gente tem muito cuidado, e segundo, eles começam a entender que essa gratuidade no serviço não está relacionada com a falta de qualidade, é simplesmente uma devolução que a universidade faz para a comunidade daquilo que ela se propõe a ensinar as pessoas dentro da academia. Sensacional, né? Sensacional, Cristiano. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas espera aí que a gente continua falando sobre esse serviço gratuito da Unip, Universidade Paulista, em fisioterapia, tá bom? No instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta conversando com Cristiano Schiavinato Baldan, coordenador geral do curso de fisioterapia da Unip, que está aqui contando para a gente toda a possibilidade que todos têm de ter o atendimento e um atendimento de primeira, né? Apesar desse preconceito de que clínica gratuita não vai tratar bem, né? Uma das coisas, um dos tratamentos que a gente fala de várias dores que tem é em relação agora cada vez mais ao tablet, né? Ao celular. Problema de coluna deve ser de monte, ou não? É o mais procurado? Sim, problemas de colunas, as tendinites, problemas no ombro são muito comuns. Por causa de ficar muito tempo no computador, do celular, ou isso Sim, não tem nada a ver? Vamos separar um pouquinho, né? Intuitivamente, vamos falar de algo que é mais recente, que são os celulares, os tablets, esse uso mais continuado das pessoas hoje, né? Intuitivamente, nós passamos a olhar com mais cuidado os pacientes que chegavam para a gente com dores
no pescoço, na região cervical, por exemplo, e muitas vezes a gente passa a fazer algumas inferências do tipo, hoje essa geração do celular que fica o tempo inteiro digitando e olhando para baixo, dedo, tendinite, não? Essas dores têm relação, né? A ciência ela vem mostrar algumas coisas para a gente que às vezes nos surpreende. Aquilo que a gente esperava, porque aparentemente o nexo é muito forte, né? Manter a cabeça sempre em flexão, os estudos biomecânicos demonstram que realmente essa posição pode sobrecarregar, mas os estudos mais recentes mostram que ainda não se tem nexo do uso do aparelho celular, por exemplo, com as dores no pescoço. Não. Não tem. Não tem nada comprovado que cause cientificamente algum não. problema. Por mais que para nós parece fazer total sentido, né? A ciência ainda não mostra esse nexo, né? Uma das comparações que eles usam é que antes dos celulares nós líamos os jornais, os livros, escrevíamos e a cabeça ela continuava numa posição também de flexão da cervical. Faz sentido, é verdade. Né? Então, pelo menos dos dados que a gente tem mais atuais, até por estudos feitos recentemente por grupos internacionais, esse nexo não existe. Agora, claro, a digitação, principalmente com os polegares, que é uma coisa nova, né, para esse tipo, recentemente imputada aí para a gente, também a gente acaba tendo essa sensação de que essas lesões têm aumentado, e aí por conta dessa ação mecânica, e aí sim, que modificou bastante o hábito, né, isso tem alguma relação. Agora, já era sabido também de muito tempo, quem usa muito computador, aí sim, esses esforços repetitivos, essas tendinites, repetitivo, né? Que é a maior reclamação. São quais as principais reclamações? Normalmente quem trabalha em escritório vai reclamar das tendinites de braço, né, de antebraço para ser anatomicamente mais correto, sensação de dores no pescoço, dores nos ombros, porque quando a gente está nessa posição de digitar, muitas vezes a gente não percebe que ou a cadeira está um pouco baixa, ou a mesa está muito baixa, ou a tela do computador não está no nível adequado na altura dos olhos. Então, a gente trava o ombro para fazer a digitação, a gente projeta a cabeça para frente, passa horas fazendo esse tipo de atividade. Hoje, com essa loucura que é a vida de todo mundo com a agenda cheia, tudo tem que ser feito com pressa. Então, vai gerando uma resposta, né? O nosso corpo literalmente ele fala, ele demonstra, né, o que você está sentindo. Então, acaba tendo influências. Existe uma área muito interessante na fisioterapia, que é a fisioterapia na saúde do trabalhador, que trabalha justamente com isso. Inclusive, nós aqui na universidade temos parcerias com muitas empresas, onde a gente vai em loco, observar como as pessoas estão trabalhando e fazer algumas sugestões de possíveis alterações de mobiliário, quando é o caso. Isso é muito bacana falar, Ou identificar lesões que poderiam ser mais... De prevenção, né? Exatamente, porque você identifica ali, por conta daquela postura, o tipo específico de atividade que aquela pessoa realiza, quais são as principais estruturas acometidas e quais são os maiores riscos. Então, você também propõe pausas de forma mais frequente, pausas curtinhas para não atrapalhar a produtividade, mas com alguma frequência para fazer exercícios específicos para essas estruturas, para tentar diminuir o risco de lesão. E isso, a ciência já mostra que o índice de absenteísmo cai muito, os acometimentos caem bastante. Então, é uma coisa importante e a gente tem essas parcerias. Você leva, então, no caso, a Unip leva os alunos, né, sempre com orientação do especialista, às empresas para fazer como se fosse uma pesquisa de prevenção para realmente não ter problema. Exatamente. A gente tem também uma parceria nesse sentido muito, muito importante com o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? São muitos servidores públicos, a gente passa em todos os setores. E nas empresas privadas com as quais nós temos essa parceria, nós oferecemos esse serviço para todos os tipos de profissionais, desde aquele trabalhador lá da linha de produção, aquele indivíduo que está no escritório, o executivo, e tudo isso para ser bem dirigido, né, para cada tipo de trabalhador. Que legal. E também tem parceria com UTIs, né, hospitais. Sim, temos. Nós temos muitos hospitais parceiros, né, no estado inteiro, no Brasil inteiro, para dizer a verdade. Uma coisa que algumas pessoas talvez não saibam, né, dentro da UTI, por exemplo, todos aqueles equipamentos que mantêm as pessoas vivas através de uma respiração mecânica, vamos dizer assim, são manipulados pelo fisioterapeuta, né? Então, claro, isso para dizer um exemplo, mas a importância da fisioterapia nessas pessoas que ficam muito tempo internadas, porque elas ficam muito fracas, acabam cometendo sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético, começa a reduzir a amplitude de movimento de articulação, a excursão do tórax, ele diminui, então
o fluxo de ar para o pulmão diminui, isso aumenta muito o risco de comorbidades pós-operatórias. Então como, tem por a exemplo, fisioterapia de pneumonia. pulmão, como que chama? É a fisioterapia pneumofuncional. Tá. Temos a pneumofuncional, temos Porque a cardio... precisa, às vezes, antes de fazer uma cirurgia, precisa ter força, né, para respirar. Então faz uma Exatamente. fisioterapia ali. Isso. Quantas áreas abrangentes, né? Muito, olha, a fisioterapia realmente ela abre um campo enorme para o profissional. É bom você falar isso, porque como é um canal universitário, a gente tem as opções do mercado de trabalho, né? São várias. Então, fisioterapia esportiva está muito na moda. Sim. Mas, enfim, dá uma amplitude para a gente, geral, do tipo, realmente, de fisioterapia de carreira que eles podem seguir. Claro. A fisioesportiva ela sempre está em evidência porque o esporte é algo, especialmente o futebol aqui no Brasil, está o tempo inteiro na TV, né? E as pessoas veem muito da fisioterapia agindo, né? Agora, do que nós já falamos aqui, a neurológica, que vai atender desde criança até idosos. Na verdade, grande parte das áreas que eu vou citar vai pegar todos os ciclos da vida, né? A ortopedia, que vai cuidar dessas questões de postura, como a gente já falou, pacientes que tiveram fraturas, lesões musculares, tendinites, etc. A pneumofuncional, a cardiovascular, então pacientes que tiveram problemas cardíacos, né, são submetidos ao tratamento fisioterapêutico também para melhorar suas condições. Agora, nem tudo é só tratamento, a gente tem uma área muito importante da fisioterapia, é aquela que cuida da saúde coletiva, da saúde pública, que busca também um nível de atenção, que nós chamamos de nível de atenção primário, onde a gente vai tentar fazer promoção de saúde. Como que é isso? Vou citar exemplos também do que nós fazemos na universidade. Nós temos Ótimo. parcerias com as prefeituras, com as secretarias municipais de saúde, né? E então as nossas equipes, os nossos professores, os nossos alunos vão até a unidade básica de saúde, se reúnem com os colegas das equipes do Programa de Saúde da Família ou do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vão até a comunidade, vai em loco, na casa daquele indivíduo que eventualmente precisa de uma orientação, então identifica quais são as condições ambientais que aquela pessoa se encontra, qual o nível de conhecimento que ele tem em saúde, o que a gente pode orientá-lo, porque às vezes são pequenas mudanças no dia a dia que levam a uma melhora significativa na condição de saúde como um todo, daquele indivíduo e da sua família e até da sua comunidade. Um trabalho social que vocês fazem muito importante. Muito importante. Toda prevenção ela é mais barata e muito menos sofrida. Com certeza. Né? Então isso tem um incentivo, né? Sim. Lógico que as prefeituras devem realmente dar essa chance para vocês cada vez mais de fazer isso nas comunidades. Eles abrem muito as portas, né? Recentemente saiu uma matéria aqui em Jundiaí, nós temos uma parceria com a prefeitura, não é diretamente relacionado à comunidade, mas lá estão preparando alguns atletas, tentando preparar atletas do futuro, né? E a nossa equipe também faz parte dessa parceria, onde os fisioterapeutas vão lá, fazem avaliação desses atletas, tentam identificar quais os possíveis riscos de lesão que eles têm, as características que podem auxiliar em determinados esportes, faz um trabalho multidisciplinar grande com o educador físico, com o médico, com o psicólogo, com o nutricionista, né? Muito, muito interessante. E outras áreas que muitas vezes as pessoas nem conhecem, fisioterapia em saúde da mulher, que vão cuidar especificamente de problemas em saúde da mulher, a dermatofuncional, que é uma coisa que hoje está bastante na moda também, né? Todo mundo se preocupa muito com a imagem. Qual que é a fisioterapia da imagem? A dermatofuncional, porque Qual que é? existe o campo da área de estética, né? Mas a fisioterapia pode auxiliar nessa área também. Ela trabalha bastante com inúmeras questões, como por exemplo rugas, vou usar o termo pejorativo aqui, a celulites, né? Fisioterapia para isso? Tem, olha, você está falando com uma existem. mulher. Pois é. Imagina, ter fisioterapia para mulher, para ruga, para celulite, pronto, ficou. Todas as mulheres que não estavam prestando atenção estão prestando atenção agora. É verdade. É como a gente é, né? E dentro da dermato, há esse viés estético, mas também há um viés funcional. Por exemplo, pacientes que passaram por alguma queimadura, então que precisam de um tratamento para melhorar a sua cicatrização, impedir que aquela cicatriz, em decorrência da queimadura, limite muitos movimentos, ajuda a reduzir a dor naqueles momentos de maior sofrimento do paciente, em decorrência da queimadura. Enfim, a gente tem a área da fisioterapia gerontológica, geriátrica e gerontológica, a oncológica, dirigida especialmente para pacientes com câncer. Então hoje assim, a gama é imensa, é uma área muito grande. Por isso o fisioterapeuta ele pode se enquadrar no hospital, e aí dentro do hospital, na UTI, no ambulatório, na enfermaria, nas clínicas de fisioterapia, em clubes, em academias, em empresas. Esse indivíduo ele pode ter uma clínica particular,
Nossa, é um mercado muito abrangente. É muito abrangente, muito abrangente. Eu acho que eu posso dizer que é um dos mais promissores, porque você pode atuar em todas as áreas. Sim. E, além disso, uma questão que, particularmente, eu julgo muito importante. O objeto de trabalho do fisioterapeuta é o corpo humano e os seus recursos, eles não estão vinculados aos medicamentos. Não somos contrários ao uso de medicamentos, entendemos a sua necessidade e trabalhamos em paralelo com esse trabalho médico, os medicamentos que o paciente faz uso. Agora, a fisioterapia, ela se embasa justamente em recursos físicos, exercício físico, campo eletromagnético, corrente elétrica, variações de temperatura, enfim. Sem remédio. Sem remédio. Primeiro, cuidar, né, do foco do paciente, mas se for possível, sem remédio. Exatamente. Então, o que eu acho que é uma coisa muito importante, não só pelos custos, mas os efeitos colaterais que muitas vezes algumas drogas medicamentosas apresentam. Né? Então, de fato, eu sou fisioterapeuta, adoro essa profissão, né? Acho que dá para perceber o quanto sou apaixonado por ela. Você fala com muita paixão, imagina. Eu gosto realmente, eu gosto muito e a gente realmente vê o quanto isso modifica a vida das pessoas, né? E tem uma questão que eu até já citei, que eu acho muito importante, que é essa proximidade, essa questão, é uma profissão muito humanizada. Sim. A gente está muito ao lado do paciente. Então, isso faz com que, muitas vezes, essa melhora até seja maior. Existem vários estudos mostrando que essa empatia, né, dessa relação terapeuta-paciente é muito importante para a recuperação. Então, porque também, ali eu brinquei, negócio de psicólogo, mas é verdade, esse cuidado, o paciente, muitas vezes ajuda a curar mais do que qualquer outra coisa, né? Esse Sim. carinho, esse amor, essa atenção, né? Sem dúvida. Que isso tudo vocês passam para os alunos. Eles sem aprendem dúvida. A ter esse amor, né? A gente entende a fisioterapia, embora todo mundo conheça, ou grande parte das pessoas conheça a fisioterapia como algo para reabilitar, e sem dúvida esse é um enfoque muito grande da profissão, mas não é só isso. A gente precisa prevenir, a gente precisa promover saúde, a gente precisa educar as pessoas para que elas possam fazer ativamente a sua parte no seu processo de se cuidar, né? A gente tenta passar para o aluno essa importância do respeito pelo ser humano, de entender o ser humano no seu integral, não só um ombro doente, um joelho doente, uma coluna doente. Não, uma pessoa que apresenta um estado que naquele momento precisa de cuidados, mas é uma pessoa, a gente não tenta passar muito isso para os alunos, né? Acho que a fisioterapia nesse sentido, ela te dá muita oportunidade de conviver melhor com o seu paciente, cliente, pessoa, enfim, o nome que seja melhor dar, de acordo com a área aí da fisioterapia, eles vão chamar de um nome, mas o importante é que a gente tenha essa boa relação, sem dúvida. A gente tenta passar muito isso para eles. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Olha, parabéns. E estão aí, nós colocamos o serviço novamente, né, o www.unip.br, onde tem todas essas informações e esse serviço gratuito da Unip que oferece aí em tantos lugares. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Muito obrigado, foi uma honra. Só aproveitar um último recado, nessas clínicas nós temos outros serviços também. Então nós temos nutricionistas, enfermeiros, psicólogos e na necessidade a gente indica. Maravilha. Obrigada, viu? Muito obrigado. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.